Tesouros, voltei. O que o senhor vai fazer com a gente hoje, professor Fábio Costa? Vou deixá-los loucos. É meu deleite, é meu prazer. Começamos a falar hoje de Licinhas de Jesus, de República do Café. Eu vou fazer República do Café 1. Vou dividir em 3 aulas República do Café, tá? Para quem tá acompanhando esse pancadão do Fabinho aí, República do Café, parte 1. Essa aula então vai abordar os primeiros presidentes da República do Café no período conhecido como domínio das oligarquias. Se tu pegar a República do Café, ou República Velha, ou República Oligárquica, a divisão histórica desse período, amores, é assim. Domínio das oligarquias, 1894 até 1909, primeiros abalos 9 a 19, declínio e queda das oligarquias de 1919 a 1930. Então, enchi a cabecinha de vocês de datas. Esse primeiro momento, então, é 1894 até 1909. Primeira coisa, eu vou abordar presidente por presidente para ficar uma coisa mais fácil para entrar na cabeça de vocês. Nós vamos abrir então com um cara que foi eleito para suceder o Floriano Peixoto, um cara chamado Prudente de Moraes, advogado paulista, cafeicultor, que iniciou a nossa era de presidentes civis à frente do Brasil. Esse cara governa o Brasil de 1894 até 1898. Quando se fala do Prudente de Moraes, qual é a cobrança de vestibular e concurso, gente? Não tem que ficar enchendo linguiça. Tem um evento que marcou o governo Prudente de Moraes, ocorrido de 1896 a 1897, e esse evento foi narrado numa obra literária brasileira do célebre Euclides da Cunha, obra esta chamada de Os Sertões, Guerra de Canudos. Então sempre vai enfocar Canudos. Uma das guerras mais... um dos maiores exemplos de domínio dos poderosos à frente da política e da sociedade brasileira, né? Guerra de Canudos, então, 1896, 1897, ocorreu na Bahia. Primeira coisa, se falando de Guerra de Canudos, movimento messiânico e pacífico, esses caras não queriam encrenca com ninguém, então era um movimento messiânico e pacífico. Vai se perguntar também a respeito de causa de Canudos. A causa de Canudos é a mesma causa do cangaço, a mesma causa do contestado. Causa miséria. Então vou tentar pelo menos colocar para vocês aí que estão assistindo essa aula e que não leram esse assunto ou leram há bastante tempo, enfim, vou tentar situar vocês. Uma região onde se instala a pobreza e o governo falta, com a sua providência, iniciativa privada começa a atuar. Então nessa época aqui ficava evidente as práticas do coronelismo, porque o coronel é um engano de você, estudante de história, achar que o coronel era respeitado só pelo medo, mas também era respeitado porque os pobres deviam favor ao coronel. Só que uma coisa a gente sempre gosta de deixar claro, os rezadores locais, principalmente no Nordeste, eles atendiam à realidade dos miseráveis. E o Antônio Conselheiro era um desses caras, Antônio Vicente Mendes Maciel. O Antônio Conselheiro, chamado assim pelo povo da região, começava a fazer orações, a fazer atendimentos, a prestar assistência. E ele colocava tudo em comum, porque ele recebia doações e colocava elas em comum com aqueles que o seguiam. Dado momento, o conselheiro, que nunca foi monarquista, e o vestibular vai fazer você entender que o conselheiro tinha pregação monarquista, ele não tinha. Quem tinha o D'Agostini lá do Contestado, eu vou lembrar na hora dessa aula, que acho que vai ser a próxima. O conselheiro, dado momento, olhou para trás e falou assim: puxa vida, esse povo não merece ficar vindo atrás de mim nessa vida miserável, eu tenho que arrumar um lugar para esse povo viver. E ele acabou achando um local de difícil acesso, às margens do rio chamado Vaza Barris,
O antigo arraial ou região de Canudos, porque tinha uma planta às margens do Vaza Barris, com a qual os índios faziam pito, cachimbo, então no canudinho. E ele passou a chamar aquela região de Arraial de Belo Monte. E para o Belo Monte começou a ir muita gente, porque a vida lá era legal, porque eles viviam comunitariamente. Eu não estou dizendo organização comunista. Lá eles plantavam, tudo era comum, havia uma liderança, mas não tinha essa pregação comunista lá do ideal do Marx, movimentos sociais do século XIX. E todo mundo ficou sabendo que a vida em Canudos era legal, todo mundo se ajudava, e os empregados da região começaram a seguir e migrar para Canudos. Foi aí que os fazendeiros notaram um problema que estava despontando, falta de mão de obra. Aí eles vão para o Prudente de Moraes e falam assim: o senhor vai deixar aquele bando de arruaceiros, de monarquistas, sem nenhum castigo? E devido à pressão dos cafeicultores, dos fazendeiros ligados a outras culturas, o Prudente de Moraes manda a gente para exterminar Canudos. Olha nos meus mini dedos, 4 expedições. A primeira com 104 soldados, a quarta com 14 mil homens. E aí nós temos uma diferença de dados de Canudos que eu alerto vocês sempre. Canudos nunca teve 25 mil habitantes, essa é conversa, é contagem da polícia. Canudos nunca teve 5 mil casas, eram 15 mil habitantes morando em 2.500 casebres, é fato. Ô professor, mas como é que a polícia erra tanto a contagem? Amores, é feio falar que bateu em bêbado. 14 mil soldados combatendo 25 mil subversores, monarquistas, arruaceiros. Olha como é que ficou o tom da conversa. 14 mil soldados batendo em 15 mil pobres coitados que queriam nada mais, nada menos que vida digna. Vocês estão vendo como é que o teor da conversa muda? Então Canudos foi um exemplo de conivência do governo com os poderosos. Como é que foi o desfecho de Canudos pela 4ª expedição? Que não morreu em combate, morreu degolado depois. Canudos não poupou um sobrevivente sequer. Na região de Canudos tem um local que foi conhecido como Alto da Degola. E lá as pessoas morriam com a prática da gravata vermelha. Hoje em Canudos foi alagada a região pelo açude de Cocorobó, na Bahia. Em época de baixa desse açude você ainda conseguia ver, pelo menos até um tempo atrás, a cruzinha da Capelinha, o único prédio que permaneceu em pé. Então cuidado com essa visão euclidiana aí, que ela é muito conivente com a questão da contagem da polícia, tá? Então causa miséria. Agora veja bem, compará-lo com contestado e cangaço. Cangaço também, vira e mexe, tem vestibular comparando Canudos e o movimento do cangaço, e é pertinente comparativo, porque os dois, ou melhor, aqui os 3, foram provocados pela miséria, só que o Canudos e contestado eram messiânicos, o Canudos era pacífico, o contestado passou a não ser de um tempo para frente, e o cangaço não, banditismo social. Aqui não tinha nada de pacifismo, os cangaceiros eram rebeldes que brigavam pelo fim do domínio das oligarquias. Lembrando que cangaço no Brasil também teve fases, tá? Tipo a pirataria europeia, cangaço subordinado ao grande coronel, cangaço independente. Então o Lampião já representa cangaço independente no Brasil, beleza? Então cuidado com a questão do Prudente de Moraes, que a questão vai pedir aqui é o Canudos. E o Canudos foi atacado então por pressão dos fazendeiros sobre o presidente, porque estava faltando mão de obra. Depois do Prudente de Moraes, nós vamos ter o governo Campos Salles. Campos Salles, presidente do Brasil, de 1898 até 1902. Campos Salles, meus amores, tem que ser observado sob 2 vertentes: economia e política. Se você for analisar Campos Salles, economia e política, você vai puxar no seu banco de memória e vai falar: Sarney, bateu. Vestibular ainda não, porque esses formuladores são meio devagar, tem hora. Mas se fosse para eu, Fábio Costa, na minha humildade, formular a questão de vestibular, eu ia comparar o Campos Salles ao Sarney. Porque economicamente eles foram desastrosos e a culpa não foi deles.
politicamente eles foram competentes para o momento, tá? Então, com relação a Campos Salles, nós vamos separar então economia e política. Na economia, nós vamos colocar aqui: tentou uma reforma que causou desemprego e rolou dívida externa. Tanto é que essa prática de rolagem de dívida que o Brasil passou por muito tempo, e a lei de responsabilidade fiscal freou isso um pouco, foi iniciada aqui com Campos Salles e o seu famoso primeiro funding loan, assinado com os bancos londrinos. Foram alguns funding loans pela história do Brasil nessa época de República Velha. Nada mais, nada menos do que rolagem de dívida. Aqui no caso, para vocês terem uma ideia, ele chutou a dívida nossa para vencer parcela de juros a partir de 3 anos, 1898, 3 anos, e parcelas do capital, as amortizações, a partir de 13 anos, só depois de 1911. Então aqui ele vai governar sem essa dívida. Por que ele causou desemprego, professor? Porque em um só momento ele paralisou a obra pública para conter déficit orçamentário. O governo era um grande empregador e consumidor da construção civil. Ele conteve inflação tirando moeda de circulação e houve uma recessão econômica, porque o povo parou de comprar porque não tinha acesso a dinheiro. E ele valorizou a nossa moeda da noite para o dia. O R$1.000 passou de uma libra, 48 mil reais, a libra passou a valer 14 mil reais. Então começou a entrar muito produto importado no Brasil, e o que tinha de fabricação nacional, de produto nacional, começou a fechar as fábricas, as unidades produtoras, e desempregar a gente, tá? Política foi eficaz para o domínio. Eu fico admirado, mesma coisa Sarney, das oligarquias. Sarney foi das oligarquias, foi para a promulgação da Constituição de 1988, né? Por quê que ele foi eficaz para o domínio das oligarquias? Porque a um só tempo ele idealizou política dos governadores, que foi uma teia de reciprocidade entre os poderes federal, estadual e municipal, onde o coronel ajudava o presidente a conseguir votos para deputados e senadores pró-presidente da República. Aqui o voto de cabresto vigorava, a comissão verificadora de poderes, e ele também foi idealizador da chamada política do café com leite, alternância entre paulistas e mineiros à frente da presidência da República. Então cuidado com esses termos de história, tá? Política dos governadores, Campos Salles, café com leite, Campos Salles também, ok? Depois do Campos Salles, esse cara. Cuidado com Rodrigues Alves devido aos eventos do seu quadriênio, que tem repercussão inclusive por programas de televisão, por minisséries, por novelas. Então Campos Salles, Rodrigues Alves. Vocês vão lembrar dos eventos de Rodrigues Alves, simplesmente a hora que eu comentar aqui no quadro, já vai vir na cabeça de vocês com certeza. Rodrigues Alves, presidente do Brasil do ano de 1902 a 1906. Eu vou colocar 3 pontinhos para o Rodrigues Alves aqui, se vocês me permitem, que é o que está tendo enfoque maior agora. Então vamos lá. 1, 2, 3. O primeiro, na verdade, são 2, mas um provocou o outro. Vocês vão entender isso. Todo mundo já lembrou disso aqui em história. Reforma do Rio de Janeiro. E todo mundo já sabe o que isso daqui provocou. Revolta da vacina. Tá? Por que eu tenho que ligar a revolta da vacina à reforma do Rio de Janeiro?
Primeira coisa, o presidente Prudente de Moraes chegou para o prefeito do Rio, chamado Antônio Pereira Passos, e falou assim: Toinho, precisaremos reformar o Rio de Janeiro porque nós exportamos café. E a nossa capital está zoada demais na conta. Então vou mandar dinheiro para você. Antônio Pereira Passos falou: é só mandar, brother. É nóis, parceiro. Deixa comigo. E o pacote de dinheiro chegou. Toinho promoveu o bota abaixo. O centro do Rio foi demolido. Agora vamos começar a problematização social dessa reforma. O pobre morava em Cortiço, no centro do Rio, próximo da unidade de trabalho. Esse pobre foi removido para as zonas periféricas. Automaticamente ia ficar mais difícil o deslocamento, o acesso até o serviço. Sem falar que depois do Rio concluído, o pobre não poderia usufruir das benéfices da nova capital, que precisava estar bem trajado, toda aquela pose, aquela pompa, e o pobre não tinha grana para isso. E quem não tivesse vestido a contento não poderia circular sequer pelo Rio de Janeiro. Em cima disso, o pobre do Oswaldo Cruz é incumbido de fazer uma reforma sanitária. E a partir daí, o sanitarista Oswaldo Cruz queria erradicar a varíola, que era a doença que mais vitimava no Rio de Janeiro do início do século XX. Não só a varíola, como febre tifoide, chamada de tifo, peste bubônica, a peste negra da Idade Média, tinha no Rio de Janeiro ainda, em escala reduzida, mas tinha. Então Oswaldo Cruz falou assim: eu vou erradicar a varíola a priori. Só que a vacinação não foi bem recebida. Por amores, a revolta da vacina foi desculpa para externar o descontentamento do pobre em relação aos efeitos que ele, pobre, sofreu na reforma do Rio de Janeiro. Então daí vieram com aquela conversa de injetar um vírus na corrente sanguínea, que estava querendo matar pobre, que a vacina ia ser aplicada nas partes íntimas das mulheres, de entrar com fumaça dentro da casa, toda aquela conversa distorcida. Uma onda de quebra-quebra, o calçamento de paralelepípedo recém-concluído foi desfeito em grande parte da cidade, jogavam as pedras contra a polícia, contra tropas do governo, viravam bondes, até que o governo suspendeu a vacinação obrigatória. E o povo notou que tinha capacidade de mobilização. Então não foi uma revolta em vão. Outra coisinha que também está ligada ao quadriênio Campos Rodrigues Alves é essa belezinha aqui, ó. Incorporação acreana. O Acre passa a ser do Brasil a partir de 1903, né? Incorporação acreana, então, aconteceu pela assinatura do chamado Tratado de Petrópolis. O Acre, só para recapitular para vocês, então, ele era da Bolívia e possuía muitos seringais. O Brasil, como a Bolívia não explorava a região, começou a extrair o látex do Acre. A Bolívia viu que o lucro era grande, porque era ciclo da borracha, segundo a Revolução Industrial, a produção automobilística, e os bolivianos entraram em choque com os brasileiros. Houve conflito na região, aí uma minissérie Amazônia, de Galvez a Chico Mendes, muito bem feitinha por sinal, e o Brasil, para reduzir essa história, essa pendenga, ele compra o Acre por 2 milhões de libras esterlinas, mais a promessa de construir uma estrada de ferro que daria acesso aos bolivianos até a bacia amazônica para navegação. Chamava-se Estrada Madeira Mamoré, tá? Então essa incorporação acontece no governo Rodrigues Alves. Agora, uma coisa que ele fez que eu achei maravilhoso: negou a assumir o convênio de Taubaté. Então, quando se fala em República Velha, se eu for abordar o lado econômico da República Velha, eu vou fazer vocês entenderem o seguinte: o café foi a mola propulsora da República Velha. Só que esse café teve uma crise de produção a partir do começo do século XX. E essa crise de produção fez com que houvesse desvalorização. Só para você que gosta de números conseguir materializar isso na sua cabecinha linda. Amores, em 1895, uma saca de café valia 4 libras esterlinas. Em 1905, uma década depois, essa mesma saca valia 1,8. Foi aí que os cafeicultores de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, os 3 maiores produtores,
chegaram para o Rodrigues Alves e falaram: presidente, o que o senhor acha de comprar café excedente, estocar, fazer estoque regulador? Ele falou: não, eu sou adepto ao liberalismo econômico, eu não vou meter o bicão no setor econômico, não. Vocês se virem, eu não compro. O que São Paulo, Minas e Rio fizeram? Começaram eles, estados, a comprar café excedente e estocar. Então o convênio Taubaté era um sistema de proteção ao café que previa a compra do excedente por parte do governo, a priori estadual, depois nacional, fazendo com que esses estoques se tornassem estoques reguladores. Foi uma catástrofe, tá? Não deu certo, foi uma coisa horrorosa, mas Rodrigues Alves pelo menos teve a decência de negar o convênio Taubaté. Já o seu sucessor não fez a mesma coisa. Afonso Pena, e é isso que vai marcar o mandato, vamos dizer assim, o mandato interrompido do Afonso Pena, né? O Afonso Pena foi presidente do Brasil de 1906 até 1909, morreu um ano antes, por doença respiratória, provavelmente uma pneumonia, né? Embora o laudo médico da época lá e atestado de óbito não era muito confiável, mas que tudo indica Afonso Pena pneumonia. O Afonso Pena, pelo amor de Jesus, vocês não vão cair nessa pegadinha. Ele não fundou o convênio Taubaté. Taubaté é de 1905. O Afonso Pena nacionalizou o convênio Taubaté. E era uma besteirona, né? Pra vocês terem ideia, o convênio Taubaté, além de comprar café excedente, meu amor, ele pagava além do custo de mercado. Uma saca valia 1,8 libras, o convênio Taubaté pagava 2,4 por saca de café. Então pagava acima do valor de mercado ainda. Fácil, né? Fazer milagre com o dinheiro do povo. Então ele nacionalizou o convênio Taubaté. A partir do momento em que a União falou assim: o café é responsabilidade nossa, é claro que nós tivemos consequências. E quem paga essa consequência é o todo. Quais foram as consequências da nacionalização do convênio Taubaté, Fabinho? Aqui, ó. Aumento da dívida, ou seja, nós emprestamos uma pá de dinheiro durante a República Velha para comprar e estocar café. Então, aumento da dívida externa. Além do aumento da dívida externa, nós vamos ter o quê? Um inchaço dos estoques reguladores, porque tudo se comprava, se armazenava, isso aqui fazia com que o preço do produto caísse. E também aconteceu uma intensificação, olha que coisa louca, da concorrência. Como assim, professor? Todo mundo viu o Brasil plantar café, aumentar a área de plantio, produzir mais, aumentar a área de plantio. Acharam os países vizinhos que café era uma maravilha e começaram então a concorrer com o Brasil. Tá aqui, intensificação da concorrência externa, tá? São as consequências. Aí Afonso Pena morre então um ano antes de concluir o mandato e nós vamos ter aqui o seu vice assumindo de forma legal, só para cuidar da questão sucessória, para encerrar essa aula de domínio das oligarquias. Nilo Peçanha, presidente de 1909 até 1910. Foi só para cuidar da questão sucessória que o Nilo assumiu. Lembrando que o Nilo Peçanha, então, amores, é VP, é vice-presidente, e o Nilo Peçanha foi o primeiro a fugir dessa métrica São Paulo-Minas, no café com leite. O Nilo Peçanha era fluminense. São 3 os presidentes da República Velha que não são paulistas ou mineiros. O Nilo Peçanha, que assumiu como vice-presidente, o Hermes da Fonseca, que vai ser o próximo sucessor do Afonso Pena, e um cara chamado Epitácio Pessoa, paraibano, que vai ser presidente do Brasil de 1919 a 22. Tá? Nilo Peçanha, curtinho, a informação é curta e grossa aqui, ó. Cuidou da questão sucessória. A única incumbência dele era essa. Esse período aqui, eu já vou usar até uma corzinha diferente para destacar isso no quadro para vocês,
vai ser o chamado momento dos primeiros abalos, que é a segunda fase da República do Café, que eu vou tratar na próxima aula. Momento dos primeiros abalos. Por que se chamou o momento dos primeiros abalos? Porque nós tivemos uma divisão, então. São Paulo apoiou um candidato e Minas Gerais apoiou outro. Então nós vamos ter um candidato apoiado pelo estado de São Paulo e um apoiado pelo estado de Minas Gerais. Minas Gerais apoiou um cara chamado Hermes da Fonseca. Hermes da Fonseca era um militar gaúcho. Então volta um militar ao poder depois do Floriano Peixoto. E São Paulo apoiou um cara chamado Rui Barbosa. Agora cuidado para não cair do cavalo nessa hora, com uma dica interessante de vestibular que o Fabinho dá para vocês aqui. Professor, o estado mais forte era São Paulo. Então certamente o Rui tinha mais chance de vencer. Não pode não pode menino, não pode. A ala que apoiou o Rui em São Paulo era a ala urbana, porque eles tinham esperança que o Rui depositasse todas as suas fichas de novo na atividade industrial. Então o Rui era mais propenso à indústria, o Hermes era mais propenso à agricultura. Quem que ganha então? Hermes da Fonseca. Esse Hermes da Fonseca acaba sendo eleito e o Rui perdia aquela que ficava conhecida como primeira campanha civilista, tá? Então o Rui aqui faz a sua primeira campanha civilista. Teve esse nome porque o Hermes da Fonseca era militar, tá? Então por que o Hermes ganhou mesmo, professor? Porque ele tinha um apoio da cafeicultura, do pessoal do campo. Então automaticamente isso faria dele o vencedor evidente. Primeiros avalos, a aula completa é a hora que você me ver desse lado da câmera de novo. Beijo, tchau.